Você acompanha o A Bola Não Para, se inscreva, dê seu like, manda mensagem. Desde que eu fiz a matéria com a Cristal Bezerra, ex-atleta do Pinheiros da Seleção Brasileira, eu tenho recebido diversos relatos de mães, de pais, mais mulheres, mais mães, reconheço, ex-atletas, atuais atletas, funcionários, ex-treinadores, alguns querem falar, outros não querem, mas muitos revoltados, muitos reclamando, muitos lamentando tudo que a gente vem observando, né, em relação à conduta. Eu faço uma abertura um pouquinho mais longa, porque vale fazer essa abertura, porque eu vi algumas reações pós-matéria Cristal, pós as outras matérias que eu coloquei, tentando relativizar o esporte de alto rendimento com condutas que têm xingamentos, agressões, empurrões, ofensas, humilhações. E, para mim, eu que tenho uma filha de 10 anos de idade, para mim, isso não é esporte de alto rendimento. E não pode nem ser relativizado, nem minimizado com a desculpa de ser esporte de alto rendimento, que não aguentam pressão, não são fortes. Não tem nada a ver isso aí. Isso não, desculpa, não tem nada a ver. É um procedimento que não poderia acontecer, já acontecia lá atrás e continua acontecendo até hoje. Então, o intuito aqui do Bola Não Para é que isso melhore. Se a nossa ginástica já é assim tão competente, com todos esses erros, deixando de ter várias atletas para ter mais pessoas competindo e representando o Brasil, mundo afora, imagine quando tratar bem. Imagine quando cortarem esse comportamento lamentável que a gente vem registrando. Então fica aí o recado, fica aí para quem tenta minimizar as histórias. E vocês não podem minimizar a história do outro, porque tem coisa que a gente vê que envolve uma outra pessoa. E é mais uma história que a gente vai contar aqui. Eu estou com a Raquel Silva, era como atleta Raquel Silva, foi ginasta e vai contar a sua história aqui na Bola Não Para. Raquel, mais uma vez aí, obrigado, né, por você estar aqui com a gente. Quero que você fale um pouquinho, você assistiu a entrevista da Cristal Bezerra, né? E queria que você falasse como que bateu em você essa entrevista, e você realmente, eu vi suas manifestações, quis que você falasse e você está aqui com a gente. Queria que você falasse um pouquinho. Muito obrigado. Primeiro, obrigado também, né, pela oportunidade de finalmente poder falar sobre a nossa experiência quanto atletas. E, assim, a entrevista da Cristal foi, por um lado, chocante para mim, porque são pessoas que eu já conhecia, assim, que eu treinei junto, então que eu não sabia que isso acontecia, mas também não é tão chocante assim, porque eu passei por muitas coisas assim também com outros treinadores, então meio que no ambiente da ginástica é comum esse tratamento, mas ver assim as provas, os relatos do que aconteceu foi um pouco chocante para mim. Então, aproveitando, Raquel, como que surge a ginástica na sua vida? É a mesma história, assim, da maioria. Eu já fazia piruleta em casa, tal, já tinha uma facilidade. Daí eu fiz uma apresentação de fim de ano na escola, de palhaço, assim. E a professora de educação física falou para meus pais que eu tinha uma facilidade e que tinha um ginásio ali em Osasco, né, de onde eu era, para eu fazer um teste. Aí eu fiz o teste, daí eu fiz escolinha 2 semanas e já fui para a equipe mais séria, né, mais profissional. Então, você foi para uma escolinha, primeiro porque a Raquel é da pirueta, ela tem uma energia, vamos fazer ela gastar na escolinha. E aí, da escolinha, rapidamente, você já foi para uma equipe para a competição. Sim, já, porque eu tinha bastante talento, facilidade para fazer ginástica, já tinha bastante noção de muita coisa que você nunca tem treinado, e com 6 anos só. Então, aí eu passei, em 2 semanas, já estava treinando profissional. Então, com 6 anos, você já começa a treinar numa equipe para valer em competições, é isso? Mais ou menos. Eu estava na formação, né, da atleta, então, mas eu saía ali da escolinha, o que seria um treino 2 vezes por semana, para treinar um pouco mais e começar a me formar, né, profissionalmente. E aí, qual é a caminhada? Começou lá em Osasco e as coisas começaram a ficar mais sérias? Como que foi a caminhada? Eu fiquei em Osasco por 8, 9 anos, mas eu treinei até os 12 lá. Aí, dos 12 anos, eu fui convocada para ir para o Cegim, pelo Oleg, treinador de lá, né? Ou seja, o Oleg, que já é falecido, né, que veio aqui ao Brasil e ficou marcado por estar na seleção brasileira e ajudar a tantos talentos aí do Brasil,
mas também com informações e denúncias a respeito. A gente também vou perguntar para a Raquel, mas a ele que te viu e ele que te buscou para ir para Curitiba, é isso? Foi num campeonato nacional no Rio Grande do Sul, que ele me viu, ele veio falar comigo, aí ele chamou eu, a Luana, a Luísa, as meninas da equipe da época, para fazer um treinamento lá no Paraná, passar uma semana lá. Aí a gente foi, aí eu recebi o convite para ir para o clube mesmo, realmente. Daí eu me mudei para lá em 2013, fiquei lá 1 ano. E nessa uma semana que você fez, ali tudo normal, tudo bem? Você não viu nada que já te assustasse? Foi tudo tranquilo? Não vi. Viu? Porque em Osasco, assim, a gente já passava por treinamentos excessivos, né? Às vezes, assim, um empurrão, um xingamento, comum. Só que agressão física eu nunca tinha visto nem passado. Aí lá eu lembro, assim, vagamente, no treinamento eu chorar muito, não consegui treinar, e meu treinador forçava eu treinar, porque a gente estava na frente do leg, então tinha que treinar ali. Tinha que mostrar serviço para ele. Aí eu lembro que deu chorar, assim, no treino, não consegui treinar e tal, mas era a experiência, né? Eu saí de lá, assim, ainda que eu tivesse passado já por uma coisa, um sentimento, assim, de... Desculpa, me perdi. Não tem problema. Aí você estava citando, né? Que aí nessa primeira semana que você chegou a ver, já na primeira semana, algumas coisas já. E te assustou, mas não fez você mudar a ideia no sentido de ir para a ginástica? Muito, porque eu era muito nova, né? E ali, para mim, era o leg me chamando, né? Então, era grande oportunidade. Então, eu ainda estava entusiasmada para continuar lá. E aí você vai morar em Curitiba, é isso? Isso. Aí eu fui morar lá, na República que tinha, assim, que era do lado do ginásio. Aí a nossa rotina lá era... Eu me mudei, né? Com 12 anos, sem meus pais, fui morar lá sozinha. Sozinha? Aí a gente treinava das 8 até meio-dia. Aí tinha almoço, daí a gente tinha escola das 1h30 até as 4h30, que era dentro do ginásio. Né, onde A escola existe lá dentro? A gente tinha uma sala, onde seria a sala de aula, e iam quatro professores dar aula para a gente lá. Aí depois, a gente treinava até 4h30, depois estudava até 4h30, depois treinava das 4h30 às 7h30. Segunda a sábado, fazendo isso. E aí, nesses treinamentos, como que era? Você já participava de competições? Como que funcionava, Raquel? Já. Inclusive, foi lá que eu tive a oportunidade de competir a primeira vez fora, que o Oleg tinha uns contatos, né, para a gente ir para a Rússia, essas competições, então consegui, foi uma grande experiência. E, desculpa, qual foi a sua pergunta? Não, e aí você começou a fazer competições, participar de competições, é isso? Isso. Aí, campeonato nacional, como normal. Igual eu já participava antes em Osasco mesmo, desde os 9 anos. E qual era a sua especialidade na ginástica? Você gostava de qual aparelho, qual exercício? Eu tinha uma facilidade com os 4 aparelhos. Eu dominava os 4, mas os que eu sempre tive resultado assim, eram salto, solo, né? Já ganhei paralela também, mas não era meu forte. Desses grandes nomes ali, quem que você viu de perto ali treinando com você também, Raquel? Na época que eu estava lá, a Jade estava lá, a Daniela Hipólito, eu cheguei a conhecer a Laís também, antes do acidente. A equipe, acho que de Atenas ali, não sei se estou falando errado, das Olimpíadas de 2004, estava toda ali ainda. Foi em Atenas, 2004. Isso. Estava a Harumi, Ana Cláudia, todas as meninas estavam lá ainda. Mas já estavam aposentando, assim, sabe? Sim. Mas como era para você ver essas atletas perto ali de você, gente que você viu na Olimpíada treinando perto de você? Nossa, realização, né? Treinar junto com a Jade, com a Daniele, que são ícones, que são responsáveis, né, por essa geração de ginastas, por fazer a gente entrar na ginástica no Brasil. Então, foi uma grande experiência. E quanto tempo você ficou na ginástica, Raquel? 12 anos. 12 anos. Então, dos 6 aos 18, foi isso? Isso. Tá. De 6 aos 18. E aí eu quero que você conte, porque você assistiu a matéria da Cristal, o que te fez, que gatilho que te deu, por exemplo? Muita gente está citando, me deu vários gatilhos de assistir. E, claro, a intenção não é nem... É óbvio, assim, que vai gerar gatilho, porque as pessoas relembram o que aconteceu. Mas a intenção é para mostrar que é aquilo que eu falei na abertura. Se a modalidade fosse melhor conduzida, você imagina quantos talentos teria aí a ginástica do Brasil. Com certeza, porque uma série de meninas assim que treinou comigo o mesmo treinamento durante 10 anos e nunca chegaram aí assim para um estadual, ganhar um nacional, nada, sabe?
treinar o mesmo treinamento, o mesmo ritmo e não ir para lugar nenhum, realmente, assim, na ginástica. E títulos você teve? Você lembra alguns que você teve, Raquel? Acho que eu ganhava nacional desde o primeiro, desde os 9. Então, tem bastante, mais 70 medalhas. Mas um bem importante que eu me lembro foi esse campeonato nacional que eu ganhei, a paralela, em 2011. Aí, circuito caixa, que eu ganhei salto, solo, bastante. Legal. E aí você viu a entrevista. O que te relembrou? O que você vê na Cristal relembrou o que você passou? Muitas coisas, né? Porque a reflexão que fica depois que a gente sai da ginástica são os abusos, né? Porque é uma vida passando por muito abuso psicológico, físico, agressão. Então, assim, ter escutado também é pesado ouvir, né? Porque o relato dela é bem forte. Mas isso gera na gente bastante gatilho, porque a gente passava por isso, né? Ser xingado o dia todo, bronca, levar tapa, essas coisas aconteciam, principalmente quando eu fui para o Paraná. Principalmente no Cegim? Principalmente. Lá foi que começou mesmo. Assim, em Osasco, eram treinos muito puxados. A gente fazia por uma preparação física assim, que durava 3 horas. Só para o pessoal situar, onde que era em Osasco que você treinava? Eu treinava perto do Veloso, no ginásio Ayrton Senna da Silva, lá em Osasco. Comecei lá, e aí o nosso treinador, o Cleiton, ele foi para lá uns anos depois, foi contratado. Mas também tem muita coisa que eu não sei, né? Que eu era muito nova, que hoje em dia eu fico sabendo de coisas que eu não sabia, mas enfim. E ele foi treinar a gente lá, e aí que começou algumas coisas, esses excessos de treino. A gente não tinha horário para acabar treino, então ia até, 9 horas da noite. Isso depois de vir da escola, né, de ter uma vida ali normal. Essa preparação física que durava 3 horas, então assim, segunda, quarta e sexta era treino de perna. Era 3 horas fazendo um treinamento de perna para depois ir para os aparelhos e treinar mais 4 horas, entendeu? Todos os dias da semana a gente corria no campo de futebol ainda. Ficava 1 a 2 horas correndo lá fora. Isso você criança? Criança, tinha 10 anos, 11. E assim, tinha menina que vomitava no treino, sabe? E assim, Raquel, até para a gente entender um pouquinho, ainda voltando a você está em Osasco, para a gente voltar de novo para o Cegim, mas não tinha pais, mães, principalmente as mães que acompanham muito, né, as crianças, né? Não tinham pais, mães, adultos vendo, não estranhando, assim, porque isso que passa na minha cabeça, porque eu sou pai também, e como eu disse, minha filha tem 10 anos, então se eu vejo uma cena dessa, eu ia ficar louco da vida. Cada um tem sua reação, eu sei disso. Mas eu acho que assim, a partir do momento que você vê o seu filho sendo maltratado, ou você vai querer saber por que aconteceu, ou você vai tirar do local. Como que era esse contato? Como era quando não tinha gente olhando que as coisas aconteciam? Como que funcionavam essas coisas? Você consegue lembrar em relação a Osasco, Raquel? Então, ali em Osasco, eu lembro que, por exemplo, depois de um tempo, eles começaram a fechar a arquibancada, porque dava para os pais ficarem nas arquibancadas, né? Pelo menos no nosso horário de treinamento do profissional ali, era fechado, não dava para entrar. E também existia uma grande ludibriação com os pais. A gente está aqui, o Cleiton, o treinador, no exemplo, né? Contratado para vir aqui formar essas ginastas, tal. Então, existia essa ludibriação de que a gente está fazendo um trabalho para elas serem grandes ginastas, então precisa disso mesmo. Nossos pais se disponibilizavam para levar a gente para treinar em outros ginásios, porque não tinha nada da prefeitura, assim, transporte, entendeu? A gente tinha que arcar com material de fisioterapia. Quando teve fisioterapia, porque foram muitos anos sem também, aí a gente tinha que levar forminha de gelo, gaze, entendeu? Coisas assim. E as conversas com os pais, as reuniões de pais eram bem assim, fazendo a cabeça mesmo, entendeu? Então, o treinamento mais sério, ele é assim, acontece isso, e tudo isso é para o crescimento do atleta, para atingir tal nível. Então, acho que tinha essa manipulação dos pais também, entendeu? E seus pais achavam o que de você na ginástica? O meu pai, ele foi sempre o responsável pela minha carreira da ginástica. Então, meu pai fazia de tudo para eu fazer ginástica, sabe? Às vezes eu tinha um campeonato em outro estado, ele ia só para ver e voltava. Já a minha mãe nunca concordou muito, porque é mãe, né? Eu ficava longe de casa, ficava longe dela e, consequentemente, passava por muitas coisas, porque não tinha supervisão deles.
Então, ela nunca concordou, assim, sofreu bastante também com essas coisas. Foi bem complicado. Então, vamos lá. Em Osasco você passou por algumas coisas, mas em Curitiba você citou foi bem pior. Então, vamos lá. Quando começou, assim, a primeira coisa que você já se espantou, você já falou na primeira semana você viu algumas coisas já, mas aí você treinando lá. Quem que era o seu treinador? Quem ficava com você? Era o Oleg, a Irina. E na época tinham outros treinadores que foram contratados, né? O Nikolai e uma outra também, que era ucraniana, que eu não lembro o nome dela agora. Ou seja, a Irina que até hoje está na seleção. Sim, tá até hoje. Então, vamos lá. O que você pode citar para a gente? A gente está no final do primeiro bloco, mas dá para você já começar a citar, porque eu sei que não é pouca coisa. Então, infelizmente, né? E às vezes a gente está dando risada agora, mas imagino que ela passou. Mas assim, infelizmente, queria que você citasse. Qual foi a primeira violência assim, que te marcou? Olha, o primeiro choque não foi comigo, foi quando eu cheguei para treinar realmente no Sejin, eles estavam, o Oleg e mais umas 4 ginastas estavam na Ucrânia competindo. Aí eles chegaram 2 semanas depois. Nessas 2 semanas eu estava treinando normal, não tinha acontecido nada demais. Mas quando ele voltou, a Caroline, que também treina até hoje lá. Caroline Molinari, é isso? Ou não? A Caroline tá. É a ginasta. A ginasta, não a treinadora. Isso. Aí ela estava fazendo exercício na trave, não estava conseguindo fazer, e ele empurrou ela, assim, de cair da trave. Aí eu fiquei chocada, assim. Porque, caramba, realmente aqui as coisas são mais violentas mesmo. E depois disso começou a acontecer comigo, né? E começou bastante assim com a questão do peso. Peso também com você? Também. Eu sempre fui considerada na ginástica uma pessoa gorda. Gorda? Sempre fui. Sempre ouvi que eu tinha que tomar cuidado porque eu tinha tendência de ser gorda. E aí no Sejin a gente tinha que se pesar 4 vezes por dia. 4 vezes. Antes do primeiro treino, depois do primeiro treino, antes do segundo treino, no fim do segundo treino. E a gente chega, por exemplo, na época eu tinha 12 anos, eu pesava 34 quilos. 34. Aí meu peso era 34. Aí eu chegava, por exemplo, 34 quilos e 500 gramas. Eu já pagava castigo. Eu começava o treino antes de todo mundo, fazia uma física antes de todo mundo. Aí, quando dava o horário do treino, eu entrava com todo mundo e começava de novo. E pagava castigo o resto do treino inteiro também, porque você ficava ouvindo piada, indireta, enfim, o treino inteiro, a semana inteira. Aí acabava o treino e a gente se pesava de novo. Aí, por exemplo, eu cheguei com 35,5. Aí eu terminei o treino com 34. Ela falava assim, então você tem 300 gramas para o almoço. Então eu podia aumentar 300 gramas do almoço. Se eu chegasse com 35,400 de novo, eu pagava castigo de novo. Entendeu? Isso se eu não pudesse almoçar, porque eu estava acima do peso. Né? A gente tinha que ficar andando do lado de fora do ginásio durante o almoço, ou correndo. Não podia comer, não podia tomar água durante o treino, não podia ir no banheiro. Tinha que ficar pedindo, e só quando tinha permissão mesmo a gente ia. Entendeu? Aí, no horário da escola, por exemplo, teve uma época que eles começaram a dar um lanche para a gente da tarde ali, que era ou um Yakult ou castanhas. Não podia ser os dois. Esse é o lanche. Ou um leite fermentado Yakult ou castanha. Isso. A gente não podia nem pegar os dois, por exemplo. E também começou um outro choque para mim, que foi os remédios. Porque eu cheguei lá, era obrigatório todos os dias tomar um remédio, uma cápsula, que eu acho que era um anti-inflamatório, que eu não sei até hoje que era aquilo. Então, você é a terceira que me fala lá do Sejin que tomava remédio que não sabia o que estava tomando. Não sei. E eu antes nunca tomei nada disso, né? Antes de ir para o Paraná. Não tinha muita lesão também. Né? A única coisa que eu tinha assim, era um problema na coluna. Mas eu fui para o Paraná, comecei a tomar esse remédio, vitamina C, e mais um remedinho assim, que era tipo um energético, a gente tomava no meio do treino. E fiquei dependente, né, do remédio. O dia que eu não tomava, assim, era dor em todo lugar, não dava para andar, entendeu? Aí, enfim. E você nunca teve curiosidade de falar do que você estava bebendo, qual remédio que você estava tomando? Você nunca... Eu acho que era uma submissão muito grande, sabe? A gente tinha medo de falar, assim, de olhar para cima, entendeu? Porque não tinha conversa. O nosso treino era assim, a gente entrava, perfilava, o treino é esse, vira e começa, entendeu? É um treinamento militar, assim, que eu entendo hoje. E até na entrevista com a Cristal eu falei, parece estilo militar. Não é nada contra os militares, mas a gente sabe que
como que é o procedimento aí de treinamentos militares. Mas a gente vai para o rápido intervalo e já voltamos ao Bola Não Para, porque a Raquel vai contar mais aí. Ela está contando o início, tem mais coisa aí, infelizmente, para contar, e que isso sirva de lição para não validarmos isso. Não é possível, gente. Para mim tem batido muito mal essas histórias. Assim, eu saio estafado porque são histórias pesadas, cara, porque eu tento me colocar no lugar da pessoa. E acho que isso que falta um pouquinho, as pessoas se colocarem no lugar das outras. Mas vamos para o intervalo e já voltamos aqui no Bola Não Para. Você está acompanhando aí a live A Bola Não Para? Não esqueça, se inscreva no canal, dá o like aí e, se possível, ao lado da inscrição tem lá, seja membro. Clique lá, seja membro, veja o melhor plano para você e aproveite, participe, tenha informações em primeira mão, receba vídeos antes, assista antes entrevistas do A Bola Não Para sendo membro do canal. Vou ficar muito feliz você sendo membro do canal do A Bola Não Para. E você que quiser também se comunicar e você quiser fazer uma parceria com a Bola Não Para, manda um e-mail, abolanompara@terra.com.br, abolanompara@terra.com.br. Estou esperando você, vamos voltar com o programa. A Bola Não Para está de volta para você. Segundo bloco, eu estou aqui com a Raquel Silva, foi ginasta, está contando sua passagem, suas histórias na ginástica. Claro, muito baseado naquela primeira entrevista que eu fiz com a Cristal Bezerra, que fez com que muita gente reagisse aí da ginástica e quer contar a sua história. E a Raquel é mais uma que passou por momentos ruins, marcas que se levam aí para a vida, né? Por mais que ela está em outro segmento agora, fazendo outras coisas, mas ela assistiu a matéria e lembrou tudo que passou, né? Então, não se apaga, né? Não é que nem um apagador que se apaga a lousa e esquece a história. Não, a história continua. Quero que você fale mais, Raquel. E aí você me contou, você tomava remédio tal para dor tal, e existia a cobrança do peso. A alimentação também é a mesma coisa. Você já falou da água. A água eu vi que parece que água, que todo mundo fala para a gente, beba água, né? Beba água. Todo mundo fala para a gente beber água. E meio que era proibido vocês ficarem tomando água, né? Sim, isso que a gente estava atletas, né, treinando, não faz sentido nenhum. Mas, enfim, aí comecei a ter muita lesão, tendinite nos pés, no punho, no cotovelo, no joelho, enfim, dor demais, problema para treinar, não conseguia mais render. E, com isso, as agressões pioravam, né? Então, vamos lá. O que acontecia? Empurrão o tempo todo, tapa. Tapa onde? Tapa onde pegar. É mesmo? Isso dos ucranianos? Oleg. Eu lembro de sofrer as agressões físicas por parte do Oleg, né? Agora, psicológica, verbal, por todos. Brasileiros e estrangeiros. Brasileiros e estrangeiros. E, assim, eu me lembro de uma vez que estavam umas meninas de um outro país treinando lá e eu não estava conseguindo saltar. E aí o Oleg me prensou assim na parede. Ele fazia uma coisa mesmo assim, violenta mesmo, pensando assim que eu era uma criança. E ele um idoso, né? E assim, ele me xingava, apontava o dedo na minha cara. Por que você está fazendo isso? Você é burra. Não sei o quê. E aí eu lembro das meninas estarem olhando e estarem olhando um pouco assim, chocadas também de ver isso. Mas acho que o mais marcante foi uma vez que ele estava fazendo um alongamento e ele sentava nas nossas costas, né? Para puxar a perna para cima, assim. E ele não é leve? Não era, né? Mas esse é um aquecimento até comum para ginástica. Mas aí ele... Para mim já até doeu as costas só de você te falar, viu? Aí eu fui sentar no chão, ele me empurrou, porque ele já estava bravo comigo, ele já estava brigando comigo, ele já tinha assim, me agredido o dia todo. Então, é isso que eu vou... Antes de você contar dessa história, as agressões não eram assim, uma bronca e seguia, não. Se possível, seria o dia inteiro agredindo. O dia todo mesmo. Às vezes, quando você treinava bem, entendeu? Aí era um dia assim, que pegavam mais leve. Mas tudo era ditado a partir do seu peso. A partir do seu... Se você estava ok no peso, você teria, entre aspas, menos broncas, menos trabalho, menos dor de cabeça. Sim. Se o peso por gramas tivesse mais, aí ia ser daqueles dias. Aí esquece. Aí o treino você ia ser xingado o treino inteiro, você ia chorar o treino inteiro. E isso durava dias, né? Aí, esse dia, provavelmente começou assim, né?
como qualquer outro, por causa do peso, bronca, enfim. Como não consegue fazer o exercício, começa a errar, porque eles mandam você pagar castigo, então você não tem força mais para fazer as coisas. E aí ele foi me alongar, e ele me empurrou, e eu bati com o nariz no chão, e meu nariz sangrou. Aí esse dia eu vi o sangue, fiquei assustada, eu fui pro banheiro, ele foi pro banheiro atrás de mim. Foi me perguntar por que eu estava chorando. Por que eu era chorona, por que eu dava trabalho, entendeu? Então era uma pressão muito grande. E ainda acontecia, por exemplo, uma vez uma colega de treino também não foi treinar porque estava doente, ele foi buscar ela. Foi na casa dela? Ela também morava na República. Sim. E no caso a República é na rua do lado do ginásio. Então você tem uma vida assim, numa redoma, sabe? Você não vai para a escola, você não interage com mais ninguém. E aí ele foi buscar ela, porque ela morava do lado. E a mãe dela era treinadora da escolinha também. Então a mãe não tinha nenhum poder de decisão sobre a filha, entendeu? Também tinha isso, esse ponto. E aí, é que ele te machucou seu nariz, ele foi atrás de você e que acabou acontecendo depois que você machucou o nariz? Eu acho que esse dia, talvez ele tenha percebido que ele excedeu ali. Porque quando ele foi no banheiro, que eu estava assim chorando, ele veio perguntar, ai, por que chora? Por que não sei o quê? Por que deu trabalho? E eu não conseguia responder nada. Eu tinha medo dele, entendeu? Eu tinha medo de apanhar mais, dele ficar mais bravo. Então eu sempre ficava quieta. Ele falava as coisas, eu ficava quieta, eu concordava com tudo. O que aconteceu esse dia foi isso. Ele foi atrás, foi questionar, enfim. E você via essa atitude dele era com todas, não era só com você, não é assim, ele cismou com você e começou a fazer. Não que estou validando que não tem que fazer nada disso, mas não foi algo particular com você, ele fazia com todas. Fazia. E acontecia muito igual a Nathalie contou, né, de ter essa exclusão de algumas atletas que não atingiu tal ponto, mas sofriam igual. Não deixavam de passar por agressão, por xingamento, essas coisas. E tinha adulto que via? Porque uma das que eu entrevistei disse, uma mãe viu, conhecia, né, uma professora viu, conhecia a mãe dessa atleta e avisou a mãe, e aí foi falar a respeito da Caroline Molinari, que é técnica de ginástica. Foi atleta e, pasmem, tem uma tese de mestrado aí na USP de Ribeirão Preto sobre como lidar com crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Nossa, eu não sabia disso. Ela está lá na internet. Eu li todo, viu? Eu li tudo. Se ela fizesse metade do que está escrito ali, essas denúncias que eu vi sobre ela não teriam acontecido. Só isso. A Molinari, vixe. É porque eu não treinava com ela. Ela dava treino assim para o infantil, por exemplo. Então, assim, mas grossa o tempo todo, xinga o tempo todo, cala a boca, eu falo aqui, é assim, entendeu? E aí adultos viam? Outras pessoas viam? Assim, os pais eu não sei, né? Mas os responsáveis dentro do ginásio, sim, como a coordenação. No caso do Sejinho, a Eliane, né? Que era responsável pela contratação. Ela foi responsável por me levar para lá. Esse dia que eu estava sendo encurralada, ela estava vendo. Eu vi. Ela viu? Sim. Lá no Sejinho, tipo, a coordenação, a administração fica no andar de cima, né? Ela ficava de cima assistindo. Ela assistia o nosso treino, ela via tudo isso. Entendeu? Então a gente não tinha realmente a quem recorrer, sabe, para falar. Quando eu quis sair de lá a primeira vez, assim, ela chorou, não queria que eu saísse, porque o Oleg que me convocou, tipo, o Oleg gostava de mim, né? Mas se não gostasse, hein? Pois é. Mas então, quando eu fui para lá, era o grande sonho da minha vida. Sim. Como atleta. E foi lá que eu consegui entrar para a seleção. E é muito confuso isso na nossa cabeça, sabe? Porque finalmente a grande oportunidade, finalmente você entra na seleção, você começa a treinar junto lá com as meninas, competir, viajar. Só que você está a que custo, né? Passando por tudo isso. Então, muito confuso até você entender tudo que você passou, sabe? Eu só fui entender assim anos depois que eu saí mesmo. Sim. E aí, eu estava falando, aí alguns adultos viam tudo, mas ninguém falava, pô, não faz. Alguém chegava para você, pô, tenha calma. Nunca ninguém tentou minimizar no sentido que vocês passavam. Não, as conversas que eu lembro era assim, que eu tinha que parar de dar trabalho. O que seria dar trabalho, Raquel? Eu não sei, porque Você era indisciplinada, por exemplo? Não tinha como ser indisciplinada. Se eu faltasse, ele ia me buscar. Se respondesse para ele, apanharia?
eu não sei, acho que o máximo que eu fazia assim era ser criança. Então tinha momento que eu realmente não queria treinar, não queria pagar aquele castigo, não queria fazer aquela coisa. Então, e eu ainda, como eu comecei a parar de gostar de treinar lá, por conta dessas coisas, aí tinha vezes que eu ia pro ginásio sem querer ir, sabe? Já não queria estar ali. Então já treinava com aquela cara, e aí era o motivo, entendeu? Então, assim, era o que diziam para mim. Ah, que você tem que mudar essa cara no treino, você tem que dar menos trabalho. E também a gente ouvia que o Oleg tinha um problema do coração, que ele tinha mesmo. E aí não podia estressar o Oleg, entendeu? Mas, assim... Usavam de um problema dele de saúde, o motivo para vocês não estressarem ele, é isso? É, assim, a gente tinha que prestar atenção no que estava fazendo, porque... Para não estressar ele. Para não estressar o Oleg, entendeu? Era assim. E aí você sai do Sejin, você vai para algum outro local? Como que foi essa caminhada aí, Raquel? Então, quando eu saí do Sejin, foi porque eu não aguentava mais calar, né? Inclusive, a primeira vez que eu quis sair, eu não saí porque eu fui morar com uma amiga minha, que era curitibana mesmo, tinha uma casa normal, uma família, só que eu consegui passar 2 meses ali com ela, depois eu saí realmente do Sejin. Quando eu saí, tinha acontecido uma negociação para eu voltar para Osasco, entre o meu pai e o treinador de Osasco. E seus pais, desculpa, eu vou te cortando, mas a gente vai voltar ao assunto. Seus pais sabiam de alguma coisa ou não sabiam de nada? Sabiam, porque eu saí de lá justamente porque eu falei. Mas daí eu demorei para conseguir contar as coisas para meus pais, porque eram muitas questões. Eu tinha medo do meu treinador ficar mais bravo comigo ainda, né? Eu tinha medo da oportunidade que eu estava perdendo e de todo o esforço que eu estava vendo que meu pai fazia para eu conseguir manter, entendeu? Então eu não falava por todas essas questões. Só que chegou num ponto que, pô, todo dia, sabe? Você apanhar, você não pode comer. Eu passava dias sem comer. Eu não tinha motivo para estar passando fome, entendeu? Só que eu era proibida de comer, eu era proibida de tomar água. Eu comecei... Minha mãe diz que uma época ela foi para lá e eu reclamei de dor para fazer xixi, porque eu já estava tendo bastante infecção, né? Então, assim, eram muitas coisas. E aí eu saí por essa negociação do meu pai. Você lembra qual foi o ponto final? Assim, não quero mais ficar aqui. Você lembra? Assim, foi a somatória ou teve um caso específico que fez, não, agora já deu? Acho que é somatória. Mas eu lembro do dia que eu falei pro meu pai, que eu pedi para ele me buscar, para ele me levar para casa. Sim. E a reação dele? Ele ficou assim, ele ficou um pouco chocado, né? Porque é um grande esforço, né, que é jogado fora, sabe? Assim, meu pai, por exemplo, perdeu 10 anos de trabalho, poderia estar aposentado hoje em dia, não está, por conta disso. Porque ele ficava acompanhando você. Sim, porque ele era assim, o patrocinador praticamente, né? Então, ele me levava para treinar, ele comprava o que eu precisava, porque os clubes não forneciam também material básico, né? Para treinar, cola, essas coisas não tinha. Então, foi isso, a pergunta do... Não, e aí, qual foi o ponto, assim, que você falou, não, você falou com o seu pai, mas você consegue lembrar? Eu não lembro exatamente, mas eu lembro de contar para ele que eu queria muito voltar para casa, que eu tinha saudade de casa. E eu não conseguia falar, né? Quando eu ia falar essas coisas, eu chorava muito, assim, chorava de soluçar, não conseguia. E eu lembro do dia que ele apareceu lá para me buscar. Que foi assim, quando eu vi ele passando na porta, eu comecei a chorar já, dentro do ginásio. Eu queria ir embora na hora, sabe? Sair de lá na hora. Chegou alguém para me salvar. Foi. A sensação foi essa. Nossa, eu falei, vou embora, sabe assim? Aí, nesse dia que eu estava indo embora, aí ele... Você lembra quantos anos você tinha quando ele foi te buscar? 13. 13 anos. Aí, esse dia foi que eu fui dar tchau para todo mundo, e a Eliane chorou. Eu não queria que você fosse embora. A gente gosta muito de você. O Oleg gosta muito de você. Enfim. E o Oleg falou alguma coisa para você? Não, eu não me lembro. Tá. Mas também não, se tivesse algo importante, acho que você lembraria, né? E aí você volta para Osasco, como foi essa caminhada? E aí quando você conta para o seu pai, você falou, ele ficou chocado, tal. Ele chegou a comentar lá com eles, poxa, vocês fizeram isso com minha filha, tal? Ou não, deixou? Você não sabe. Mas não tem problema. Mas aí você volta para Osasco, isso? Aí, no Paraná, eu tinha um salário. Tinha salário? Tinha um salário. Você lembra quanto? Eu não sei também. Eu acho que era 1.200, uma coisa assim. Foi a primeira vez que eu tive salário da minha vida na ginástica. E eu já fazia ginástica há 7 anos, de alto rendimento, no Campeonato Nacional. Nunca tive salário. Aí, quando eu voltei para Osasco, teve esse acordo, que eu voltaria com o salário, mesmo salário. Nunca recebi esse salário. Voltei e foi nessa época que eu voltei que eu treinei no Centro Olímpico também. Centro Olímpico.
Isso que eu sempre fui de Osasco, só que por conta de horário, eu também não sei explicar isso. A gente treinava no Centro Olímpico. Então, assim, era uma época que eu, por exemplo, eu morava no Tabuão, estudava em Osasco, treinava no Centro Olímpico. Hoje tem metrô perto do Centro Olímpico, mas nessa época não tinha, eu acredito. Não, era uma viagem todo dia, sabe? E chegava em casa às 11h30, meia-noite, dormia em pé no banho, acordava às 4h30 para ir para a escola em Osasco. Então era essa vida, sabe? E não recebi nenhum salário. Isso que eu já era uma atleta que tinha experiência de seleção, já tinha competido fora, e tinha muitos resultados, assim, todos os títulos importantes de Osasco eu tô lá. Títulos importantes do Sejim também. Então, a valorização assim nunca existiu mesmo. E ainda teve que ter uma conversa para eu ter um salário, entendeu? Nunca foi oferecido esse salário e eu nunca recebi esse salário desse acordo. Caramba. E no Centro Olímpico, você chegou a ver alguma coisa também? Sim. Na época lá, a gente treinava com o Cleiton também. Treinava as meninas também do Santo André. São meninas que eu conheço assim, desde sempre também. E, na época, a gente estava todas treinando lá com ele. E, assim, por parte dele, bastante coisa, bastante agressão física. Chegou, porque com o Cleiton antes, a gente nunca passava por isso. Mas depois que a gente começou a ir para os campings, para os treinamentos, aí ele começou a ter uma reação igual, uma atitude igual. Então, eu lembro de estar treinando em Osasco e a gente está fazendo um alongamento assim e eu estar dando risada, sabe assim. Aí ele me pegar, assim, me jogou no chão, vai subir corda. Entendeu? Aí eu ia subir, enquanto isso as meninas na prancha, assim, me esperando, subir, entendeu? E, por exemplo, a gente ia fazer treinamento de trave. Ele botava a caixinha, chama plinto, né? Que é aquele monte de caixinha uma em cima da outra. Ele tirava a tampa, deixava só o plinto, que tem umas farpas, assim. Ele deixava essas caixas do lado da trave, embaixo, para a gente não cair. Só que, assim, a trave é um aparelho de 1,20 m, de 10 centímetros de largura. Então, o normal é você cair, entendeu? Então, ele fazia isso, ou ele botava o trampolim virado, ao contrário, embaixo da trave, jogava o tênis na gente, xingamento. E quando isso começou a acontecer em Osasco, como a gente nunca tinha passado por isso lá, a gente meio que fez um protesto ali. A gente falou para a coordenação, e aí, quando a gente foi começar o treino, estava ela, o nosso treinador e o secretário de esporte de Osasco lá. Aí deu o que falar, né? Porque aí ele ficou meio que assim, proibido de dar treino pra gente, apesar de nunca ter saído do ginásio em nenhum momento. Então, o que aconteceu na prática? Ele foi, por conta dessas denúncias, não podia dar treino pra gente, mas aí, por exemplo, eu ia fazer a preparação física. Aí eu ia subir para fazer um exercício que precisava da ajuda do treinador. Aí ele parava. Você é minha atleta? Você quer minha ajuda? Então sobe. Senão, não. Eu, com 11 anos, não, sou sim. Eu quero ajuda. Preciso fazer o exercício aqui do preparo, então vou fazer. Enfim, aí, quando eu voltei para Osasco, que eu treinei no Centro Olímpico, a gente via, assim, diariamente. Eu via com a minha colega Letícia, assim, por exemplo, ela estava fazendo um exercício na trave, que ela estava errando, ele jogava bola de peso, de academia, sabe? Aquela medicine ball, aquela pesadona? Ele jogava na perna dela essas bolas, entendeu? E isso já no fim do treino, todo mundo já tinha acabado o treino, só a menina estava lá. Também, essa menina passou anos sem férias, ele não deixava ela ter férias. Isso todo mundo sem salário. Sem ganhar nada. E teve uma época também que a gente treinava, às vezes de sábado, assim, lá no Santo André, que foi sugerido para mim ir morar com uma outra coordenadora também ali, coordenadora, treinadora, porque eu precisava perder peso. Então, passei umas 2 semanas na casa dela sem comer sal, sem comer tudo assim, porque eu precisava desinchar. Aí eu passei essa semana assim na casa dela, totalmente sem motivo, né? Enfim. Então, esse é o Cleiton, que era do Centro Olímpico. Hoje ele está onde, você sabe? Em Osasco. Está em Osasco? Continua trabalhando? Tá. Tem também outros históricos de agressão dele, em outro clube. Então, ou seja, é algo usual, é algo que não é... uma vez estava com a cabeça quente, que não justifica também, tá, gente? Mas eu estou ouvindo cada coisa para justificar o que eu estou ouvindo, que eu tento falar o que estão falando para mim, né? Então, assim, não é... hoje eu estava de mau humor, e não. Era algo frequente. Corrente. Comum. Normal na ginástica.
E aí depois, qual que foi a sua caminhada? Porque depois dessa aí, ia você falava pro seu pai o que acontecia? Essa agora já no Centro Olímpico, você falava ou ele não perguntava? Oi, e aí, filha, tá legal, tá tudo bem? Mas depois disso, com 14 anos, na verdade, antes disso, quando eu voltei, eu competi um meeting, assim que eu saí do Sejinho, competi um meeting, e eu tive uma lesão, uma hérnia de disco, na coluna lombar, que me deixou assim, basicamente sem andar 1 ano. 1 ano sem andar? Perdi assim, meu principal ano, sabe? Eu estava no categoria juvenil, tinha acabado de entrar na seleção, então eu perdi esse meu 1 ano. E quando eu tive essa lesão foi num campeonato em Osasco. Eu fiz uma acrobacia, cheguei mais baixa assim, senti uma dor insuportável. Aí terminei ali a série. Eles queriam ainda que eu competisse, tinha mais 3 aparelhos. Eu não conseguia nem respirar de dor. Não, me levaram direto para fisioterapia, fizeram fisioterapia manual em mim, falando que era contratura muscular. Manipulação, assim, estralando minhas costas, forçando, eu chorava. E meu pai, vendo isso, me levou para fazer uma ressonância. Caramba. Entendeu? Aí lá a gente descobriu a hérnia, uma hérnia bem séria, não era comum ainda, e uma fissura bem perto da medula. Eu quase fiquei aleijada, entendeu? Eu fiquei esse 1 ano sem poder ir para a escola, sem poder treinar. Eu levantava só para ir tomar banho, basicamente. E aí eu fiquei esse 1 ano parada e aí você ficou esse 1 ano parado e aí você vai para onde depois? Aí depois disso eu voltei, treinei em Osasco, competi, fiquei sem salário. Depois disso, por conta dessa mancada, né, de não terem me pago o que foi combinado, aí eu fui para o Pinheiros. Então a gente vai para o intervalo e vamos para o próximo bloco. Aí no Pinheiros a gente vai saber também o que aconteceu com a Raquel, que está citando, ó, ela foi Osasco, já teve algumas coisinhas, mas é criança, Sejim, lá em Curitiba, aí sim ela viu que né, essas cobranças absurdas, volta para Osasco, Centro Olímpico, viu de novo, agora a gente vai para o Pinheiros. Então vamos para o intervalo e já voltamos aqui no Bola Não Para. O intervalo tá aí, mas não sai. Já vai ter o segundo bloco, continuidade da entrevista. Mais 2 recadinhos rapidinhos para você. Seja membro aí do A Bola Não Para, né? Você já deu o seu like? Não deu? Dá o like aí. Já se inscreveu? Se inscreva aí e seja membro. Ao lado da inscrição tem lá, seja membro. Clica lá, tem 2 possibilidades para você poder aí ser membro e ter informações exclusivas do A Bola Não Para e também aqui do Fred Júnior. Tá legal? Vou ficar muito feliz você se tornando membro do canal. Além disso, vou deixar na descrição também o link para o meu grupo de WhatsApp. Você pode aí participar do meu grupo de WhatsApp para exatamente saber informações antecipadas do que vai ao ar no A Bola Não Para. Beleza? Conto com você. Quem quiser apoiar, patrocinar o A Bola Não Para, tá aqui esse e-mail aqui para você também conversar comigo. Agradeço. Vamos para o segundo bloco? Estou esperando você. A Bola Não Para está de volta para você. Se inscreva no canal, deixe seu like, manda mensagem. A Bola Não Para, sempre aberto a quem quiser se manifestar, falar a respeito de tudo que está sendo citado, não só aqui com a Raquel, estou com a Raquel Silva, foi ginasta, está contando a sua caminhada aqui para a gente, as suas histórias, é bom para você entender. Tem uma coisa errada, né, gente? Não é possível, cara. Tudo isso se coloca aí na conta do esporte de alto rendimento. Repito, para mim isso não é alto rendimento e eu acho que as pessoas têm que ser revistas sim. Estamos em 2024, cada vez mais bem informados, com a tecnologia à nossa disposição, né, com os estudos à nossa disposição. Eu falei, Vida Carolina é Molinário, o estudo lá dela. Na teoria, tem um monte de coisa explicando o que não deve se fazer com criança e pré-adolescente nem adolescente. Na teoria, já tem estudos, livros a respeito. Por que a gente não segue a teoria na prática, né? É isso que eu gostaria de entender. E ela foi ginasta também. Então, é isso que o mais grave ainda. Ou seja, deveria sentir aí que, poxa, parece que a pessoa passa por isso e quer se vingar de novo, né, nos outros. Não é possível. Mas vamos lá. Raquel, aí você vai no Pinheiros. Como que surgiu a possibilidade de você ir para o Pinheiros? Foi meu pai também que viu isso. Na época, a irmã da Daiane dos Santos era minha vizinha. Ah, é vizinha? Isso. Então a Daiane aparecia... Toda hora lá aparecia. Daí meu pai foi conversar com ela, né?
Aí, antes de eu sair lá do Centro Olímpico, um dia ela foi lá no ginásio fazer uma sessão de fotos, uma coisa assim. Daí ela falou, você é a Raquel, né? Depois eu queria falar com você. Aí falou que meu pai conversou com ela, que eu estava querendo mudar de clube. E ela, acredito eu, de certa forma, me ajudou a entrar no Pinheiros. Tá. Porque foi por meio dela, assim. Foi através dela? É. Tá. E aí você vai ao Pinheiros. Quem que era os... Você chega lá, como que foi a sua chegada no Pinheiros? Então, não houve uma convocação para eu ir para o Pinheiros, né? Foi uma negociação mesmo de, olha, quer trocar de clube, precisa ir para outro clube, enfim. Me mudei para lá. Então, assim, de cara, foi um pouco... Eu lembro de ser, assim... Uma intrusa? Entendeu? Por parte dos treinadores, por parte das atletas também. Mas os atletas, enfim, né? Normal. Naquele meio onde a gente vive é normal. Aí eu treinava com o Danilo, com a Luciana. Depois eu passei a treinar com o Blanco, uma época. Mas sempre com o Danilo, assim. Danilo. E aí, como que era no Pinheiros? No Pinheiros, eu acho que foi um ambiente assim um pouco menos pior onde eu passei, comparado com toda a minha trajetória, né? Ali a gente tinha, por exemplo, para ser um atleta, tudo. Tem equipe técnica, né? Então a gente tinha treinadores de musculação, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista. Então a gente ali no Pinheiros realmente você tem toda a estrutura para ser um atleta, fora o ginásio que é bem equipado também. E nossos treinamentos eram das 2 às 8 da noite. Depois, quando eu treinei com o Blanco, eu treinei na parte da manhã, né? É um período só também. E um treino como assim, preparação física, tal, aparelhos. Depois tinha musculação no fim dos treinos também. Enfim, e a questão do peso também. Sempre o peso. Então, aí nessa época, tinha um critério da seleção, né, que a gente precisava ter 12% de gordura. Pelo menos foi o que os treinadores passaram. Que eu também não sei dizer se era realmente uma coisa. Eu nunca tive 12%, né? Quando eu estava nesses últimos anos, eu tinha, assim, 18%. Então, eu era considerada realmente uma pessoa, assim, acima do peso para fazer ginástica. Então, e eu também já estava numa época que eu estava muito desgostosa, sabe? Então, eu não queria treinar. Mas, apesar disso, eu fiz parte da equipe que conquistou o 2º lugar do Pinheiros, que nunca teve esse resultado. Estava há 8 anos sem um resultado por equipe nacional. Ganhei medalha de ouro em nacional. Ganhei 22 medalhas pelo Pinheiros em 2 anos que eu fiquei lá. E, assim, um parabéns, nunca recebi. Nada? Não. Na última competição, eu me lembro do Blanco falar para mim que o que eu fiz era arroz com feijão, então ele não podia me parabenizar por isso, que eu estava fazendo o básico. O básico. Assim, em vista do nível que eu tinha, que eu poderia chegar, realmente. Mas é porque eu já nem queria estar ali, sabe? Então, eu ia competir mesmo porque eu estava inscrita, porque eu tinha que ir, e porque, por mais que eles reclamassem de mim, eu era uma nota importante, entendeu, para a equipe, e eu ajudava a trazer resultado. Então. E você estava lá também muito por causa do seu pai, de certa forma, Raquel, porque ele queria e se esforçou para que você seguisse na ginástica? Eu vejo esses 2 últimos anos bastante assim, fazendo pelo meu pai, sabe? Porque eu pensava muito, né, em todo o esforço que ele fez, enfim, todos esses pontos entravam também, sabe? E acho que também você não saber o que você vai fazer da sua vida, sabe? Você não tem um horizonte, porque você passa esse tempo sendo atleta, você não tem nenhuma preparação, um plano B. Então, Normalmente a carreira de um esportista já é curta, do ginasta então é mais curta ainda. Então, eu lembro de que nem passava na minha cabeça esse questionamento, o que eu vou fazer depois da ginástica? Ficava tão na nossa cabeça, e quando a gente tinha vontade de sair, que a gente falava, era tipo assim, mas você sabe fazer o quê? Não é mortal que você sabe fazer? Então faz, então é isso. E tipo, cara, eu não quero mais fazer, sabe? Não gosto disso aqui, não quero estar aqui. Só que a gente se sente presa no lugar, né? Dependente daquilo, enfim. E quando eu fui para o Pinheiros também, eu entrei lá sem salário. E quando eu tive um salário, né, tendo esse histórico de atleta, era de R$400 meu salário. R$400. Isso no clube mais rico da América Latina. Eu recebia R$400. E era só, não tinha VT, não tinha VA. Então, assim, esses 400 eu usava para pôr no transporte para ir treinar. Né? Então, não tinha salário.
E aí você viu alguma coisa lá, assim, que você falasse, putz, até aqui também tem esse ambiente... Sim. Foi a época que eu tive uma vivência maior com a Jaque. Não sei se você conhece também a história da Jaque. Ela morreu, né? Sim. Foi muito desencadeamento de muitas coisas, porque ela também não comia, vomitava, tomava laxante. Ela tomava umas cápsulas desse tamanho de cafeína para treinar, sem almoço, sem nada. Então, assim... Tudo isso contribui, sabe? E também ela ficava morando na casa de uma outra menina que tinha academia na casa para poder treinar. E isso foi uma coisa assim um pouco absurda que eu vi. Eu vi que, por exemplo, lá no clube, por ser um clube, os sócios tinham que cumprir a agenda. Então, existia, sei lá, campeonato nacional. Um sócio tinha que ir. Então, às vezes, ele tirava a vaga ali de um atleta porque tinha que cumprir a agenda de sócio, entendeu? Então, tinha isso também. Ali, muito por parte do Blanco, né, que defendia muito que o Pinheiros tinha uma filosofia diferente. Realmente tinha, comparado com os outros, realmente não era essa atrocidade que é. Ninguém proibia você de tomar água, ninguém proibia você de ir no banheiro, de comer, de almoçar, nada disso. Porém, na prática, existia uma pressão psicológica 24 horas, entendeu? Principalmente com quem já estava ali no alto rendimento, que nem a Jaque, que já tinha ido para a seleção, já tinha uma medalha de sul-americano, sabe? Importante. Então, era muito cobrado, porque a gente chega na idade também, 15, 16, a gente começa a ter as mudanças do corpo, né? A gente menstrua, a gente não aguenta mais o mesmo ritmo de treino. Isso é uma coisa que eu nunca entendi também, porque são treinadores que estão treinando há 30 anos... Já sabe as reações dos corpos, né? Mas a gente basicamente tem que seguir o mesmo ritmo de treino do infantil, assim. E não tem mais, você realmente não consegue. E quando você não consegue, aí você é deixada de lado. Quando você tinha uma lesão, era pior ainda. Porque, por exemplo, eu tinha bastante dor no pé, então chegava treino de solo. Eu não conseguia fazer o treino no solo, no tablado. Aí eu ia perguntava, né? O que eu faço no solo? Vai na cama elástica, não é o que você consegue fazer? E te deixava lá na cama elástica. Nem te passava um treino, você criava da sua cabeça o treino. Entendeu? Aí você ia para outro aparelho, você precisava de correção, que eles vissem, você tinha que ficar pedindo para ele ver. Tinha que chamar várias vezes. Então, essas coisas. Mas acho que o principal no Pinheiros foi quando todas as meninas estavam nessa faixa etária, então todas estavam passando por essa mudança corporal. E aí a gente não conseguia perder peso. E também ali, bastante menina já, assim, cansada, querendo sair e não conseguindo. E aí eles reuniam a gente para fazer reunião, tipo feedback. E era sempre assim a conversa. Olha, eu sou formada em educação física, eu poderia ser qualquer outra coisa, mas a gente está aqui dando treino para vocês. Eu poderia estar ganhando muito mais dinheiro, mas a gente está aqui. Vocês têm tudo que vocês precisam para ser atletas, né, no melhor clube de São Paulo, e vocês não conseguem perder peso. Vocês não conseguem treinar. Né? Isso é um resumo, porque era assim, muitas coisas que falavam. Então, agora, vocês vão ficar fora do ginásio 1, 2 semanas, e quando voltar tem que estar 3% a menos de gordura. Então, assim, eles tiravam a gente do ginásio, a gente não podia entrar mais, não podia treinar essas 2 semanas, e quando voltasse tinha que estar menos, senão continuava fora. Então, isso aconteceu comigo, com a Jaque, com a Érica, que treinava lá, Bianca, acho que também passou por isso. A gente tinha que se virar. Fora que, quando a gente saía assim também, ele passava um treino que a gente tinha que filmar e mandar para ele, a gente treinando, fora do ginásio. Então, comigo aconteceu isso umas 2 vezes, de ficar fora para perder peso, entendeu? E aí, qual que foi o ponto final? Porque o Pinheiros é o seu último clube, né? Depois você não continuou na ginástica. O que foi o ponto final? Olha, eu acho que é uma junção de muitas coisas. Primeiro, desse tratamento, que você está a vida inteira sendo tratado assim, você começa a se sentir injustiçado, sabe? E eu, por exemplo, quando eu fui Pinheiros, eu era mais velha ali delas, então eu recebi uma carga de ter que ser a líder. Eu tinha que puxar as outras meninas, eu tinha que ajudar todas, e tipo, eu não estava nem querendo estar ali. E isso era jogado em mim, essa carga. Quando eles vinham conversar comigo sozinho, Raquel, você era uma conversa assim muito manipuladora, sabe? Você é mais velha, você é mais experiente, você tem que puxar as meninas, você tem que ajudar as meninas, sabe? Nunca houve tipo assim, Raquel, como você tá? Por que você tá assim? Não, é sempre num ponto questionando e julgando, sabe, para baixo. Por que você é mal agradecida? Porque você tem tudo aqui e não está treinando, entendeu? E
por conta disso, por conta de eu simplesmente querer ter uma vida normal, sabe? Não ser mais assim, vou sair da escola, vou pro ginásio. Tipo, às vezes eu queria sair da escola e voltar para casa. Sim. Às vezes eu queria estar com meus amigos também, às vezes eu queria começar outra coisa, sabe? Fazer uma outra coisa. E foi uma conversa que eu ouvi muito, assim, que o que eu sei fazer é ginástica, que você está fazendo ginástica, porque você não aproveita. E eu acho que essa questão vai até para os treinadores, porque essa problemática dos treinadores serem assim, porque a grande maioria dos treinadores de ginástica são ex-atletas, sabe? Então, e são ex-atletas bem questionáveis. A maioria são ex-atletas que não atingiram um nível, então são pessoas frustradas, sabe, quanto atleta, porque a cobrança é dessa forma que foi comigo, com todos eles antes. E acredito que gerações antes era pior. Então, acho que a pessoa fica com esse negócio, ela acha que esse é o caminho e não quebra esse ciclo, sabe? Porque quando eu saí da ginástica, depois eu voltei lá no Centro Olímpico para visitar também, e eu encontrei a Bia lá, né? Que foi a técnica da Cristal. E o Kai, que é o namorado dela, treinador. Marido, né, agora hoje. Treinador do masculino. Aí eu estava conversando com ele sobre o leg, falando que às vezes eu ainda sonhava que ele vinha me bater. Caramba. Tal. E aí ele falou, tipo, isso aí é exagero, né? Não precisa disso, tal. E ela falou assim, Raquel, mas você tem que entender que ele fazia isso porque ele achava que era necessário para você chegar lá. Sabe? Isso depois de anos que eu já tinha saído da ginástica. Então, foi outro choque também que eu vi que, assim, não muda. A mentalidade não mudou. Não muda, sabe? Ali, o Centro Olímpico não é conhecido por ser igual ao Sejim, de acontecer essas agressões. Mas elas acontecem, sabe? Olha o que estava acontecendo com a Cristal, sabe? Então, quando ela falou isso pra mim, assim, caiu uma ficha. Porque eu voltei com saudade, queria ver o ginásio. Mas, assim... Não devia nem ter voltado. Nada muda. E quando eu fui pro Pinheiros, visitar o Pinheiros, mesma coisa. A conversa que teve comigo foi assim... Raquel, o importante é não ter ressentimento, né? O importante é que agora... Assim, entendeu? E, tipo... É um ambiente tão complicado, porque eu lembro de quando eu fui visitar, amarrar o cabelo para ir lá, me vestir de um jeito X, e quando eu entro no ginásio, meu comportamento já muda, sabe? Minha postura já muda, eu já não falo direito, sabe? A coisa continua para sempre, sabe? Fica marcado em você. Da Bia, você soube alguma coisa? Você viu alguma coisa? Ou da Bia foi só essas conversas, assim, especificamente? Não, na época que eu treinei lá com a Cristal, eu via, né? Os xingamentos, as broncas exageradas. Mas as agressões, assim, não sabia. Mas as broncas, aquilo que a Cristal citou, você chegou a ver? Sim. Aí, seleção brasileira, você falou, frequentou a seleção. Na seleção você teve alguma coisa, algum problema? Ou na seleção era um outro ambiente? Também tive. Na época que eu estava, o CT, o centro de treinamento, eles desmancharam o centro de treinamento oficial que tinha. A gente ficava treinando em 3 rios, nos encontros, né? E era uma época que tinha muita ginasta. Tinha, tipo, 30 e poucas ginastas. A gente corria no solo, a última encontrava a primeira na fila, assim. Era muita menina. Era uma geração muito grande de atleta, que todas sumiram, sabe? E, assim, também um pouco curioso você ver que a seleção é a equipe do Flamengo, né? Sim. Sempre foi assim. Mas, quando a gente treinava lá na época, o Alexandrov estava no comando da seleção. E ele, assim, não deixava a gente fazer preventivo antes do treino. Ele reclamava, tinha que treinar. Ele falava que a gente tinha que saber escrever o nome e contar até 10. Não precisava estudar, não precisava ir para a escola. As meninas, inclusive, lá no Rio, que eram do Flamengo, elas saíam mais cedo da escola, porque tinham que fazer um segundo treino, né? Não estudavam. E eu tive muita lesão nessa época, porque na época da seleção eu estava no Sejim. Então, assim, eu ia para esses campings, eu treinava quase nada, eu não aguentava. Eu tinha já esse problema na coluna, problema no pé. Eu ficava na fisioterapia, eu morava na fisioterapia, praticamente. Então, houve até vezes de a Georgette não querer que eu fosse para os campings, porque eu não treinava, entendeu? E como que era a Georgette com vocês? Eu tive pouco contato com a Georgette, para falar a verdade. Assim, eu lembro dela desde sempre, né? Nos campeonatos sempre olheira, né? Mas eu tive muito pouco contato, falei poucas vezes com ela. Mas eu sei que é linha dura também. E na seleção teve alguma coisa que você relembra que passaram do ponto com você? Ali, por parte do pessoal, não. É porque quando a gente ia para esses encontros da seleção, os nossos treinadores iam, né? Então continuava normal. Eu lembro de quando a gente fez um campo em Barcelona,
A gente ficou quase um mês lá. A gente treinava 3 períodos de domingo a domingo. Não tinha folga. Aí, o único dia que ele deu um day off pra gente, ele permitiu só as adultas passearem. A gente, que era menor, ficou no alojamento. Entendeu? E o Oleg estava lá na época. E, assim, a gente tinha acabado de voltar de férias. A gente tem 2 semanas de férias no fim do ano. E a gente voltou a treinar fazia 2 semanas. E a gente foi para um camping. E aí, nesse camping, já tinha que fazer as séries oficiais. Negócio. E não tinha voltado ainda meu ritmo. Eu não estava conseguindo fazer. E muita bronca, muito xingamento, muita agressão lá no camping. Tinha vez até dele sair assim, do ginásio, porque ele já estava num estresse tão grande, o Oleg, sim, que ele precisava sair, sabe? Aí, ele precisava respirar. E aí os treinadores vinham para mim e falavam, você vai matar o Oleg? porque eu, assim... Eu tinha um pouco de... Não queria fazer uma coisa, eu ficava com a cara enfesada. Mas é porque eu estava de saco cheio, sabe? Desse tratamento, de tudo que eu ia fazer tinha que ser xingando, sabe? Então, eu treinava meio assim, sabe? Meio... Forçada mesmo. Não querendo. Mas, ainda assim, treinando mal, como eles falavam, eu não tinha problema nenhum com o resultado de campeonato, essas coisas, entendeu? Quando você vê aí a seleção brasileira conquistando aí medalhas, desempenho na Olimpíada, como que você recebe isso? Eu fico muito feliz, para falar a verdade, porque eu acho que é mais que merecido, principalmente ver as meninas que estão lá, né, Rebeca, Jade. Então, para mim, a Rebeca sempre mereceu isso, porque sempre aconteceu dela chegar no campeonato importante, ter uma lesão. Então, finalmente, ela conseguiu. E acho bem legal, ela está falando bastante sobre saúde mental, tal. Mas é bem confuso, porque a gente já esteve ali também, né? Tipo, a gente já esteve quase lá também. Então, você fica assim, poxa, né? Poderia tá ali naquela equipe, tá fazendo história também. Mas, no geral, eu fico feliz, para falar a verdade. Eu só gostaria que também corrigissem esses erros, né? Que dessem essa atenção para os problemas também, porque eles ainda existem muito. A Rebeca é uma exceção. Mas esses grandes nomes, eles não passaram pelas mesmas coisas que vocês passaram, Raquel? Com certeza. Assim, não sei dizer, porque... Pode ser uns mais, outros menos, mas essa linha de xingamentos, agressões, cobranças... Todas passaram por isso. Seria um absurdo falar... eu nunca... Se alguém falar, uma delas falar... Não é para jogar uma contra a outra, mas se uma delas falar... isso nunca aconteceu comigo. Eu nunca vi isso. Não é verdade. Não. Difícil ser verdade. Acho bem difícil. Porque todo lugar que é alto rendimento é assim. É severo. Entendeu? Desculpa. Não, e você acredita que elas tenham passado... Por exemplo, esses que vocês citou, esses casos, passaram. Acho que a geração ali da Jade, então... que era ali anos 2000, devia ser muito pior, né? Nós estamos conversando aqui com a Raquel Silva, a gente vai para o último intervalo e já vamos para encerrar aqui, para saber o que ficou para ela da ginástica e o que ela tem feito aí. É importante saber também a caminhada da Raquel. Vamos para o intervalo e já voltamos para o último bloco do A Bola Não Para. Muito obrigado por acompanhar o A Bola Não Para. Para você, seja membro do canal. Além da sua inscrição, do seu like em todos os vídeos aqui do programa, que eu agradeço. O algoritmo do YouTube recomenda aí o canal. Vou pedir para você ser membro do A Bola Não Para. Ao lado da inscrição tem lá, você clica lá, seja membro, saiba o melhor plano para você, participe. Vai ser muito importante a sua participação, sua parceria aqui com A Bola Não Para. Aliás, por falar em parceria, você quer ser parceiro do canal? Né? Quer ser parceiro? Manda um e-mail, abolanompara@terra.com.br. abolanompara@terra.com.br. Estou esperando você. A Bola Não Para está de volta para você que acompanha através do meu canal no YouTube. Se inscreva, dê seu like, manda mensagem, participa aí. Eu estou aqui com a Raquel Silva, ginasta, contando a sua caminhada, ginasta com resultados, né? Independente se é com resultado ou não também, eu estou trazendo, porque às vezes tem aquela que sonhou ser como a Raquel com resultados, sonhou seleção brasileira, não conseguiu nem chegar, porque o trauma é tão forte que a pessoa não desiste e não consegue chegar. Mas a Raquel chegou, bateu
bateu seleção, né? Ou seja, teve chance aí de estar seguindo, mas parou pelo caminho, exatamente por tudo que a gente está contando aí, que o pessoal ainda tem gente que duvida. Inacreditavelmente tem gente que duvida. Mas, Raquel, o que ficou para você? Pós-carreira, marcas psicológicas, físicas, o que ficou para você? Assim, são processos, né? Eu vejo, hoje fazem 6 anos que eu saí, e eu vejo que com o passar dos anos eu vou tendo outras percepções. Mas, a princípio, eu acho que a transição de carreira, né? É o ponto principal. O que eu vou fazer na vida? O que eu vou fazer? Porque você não tem uma preparação para o mercado de trabalho. Eu, por exemplo, saí com 18, sem um curso de informática, sem saber nada. E, assim, nunca consegui um bom emprego, por exemplo. Então, não passava entrevistas. Eu não sabia nem falar. Para falar a verdade, eu comecei a ficar um pouco mais desinibida agora, porque eu não conseguia nem falar, sempre acostumei a receber ordem e fazer, então aí os empregos assim básicos, né, não ter um curso, não ter nada. Eu acho que esse ponto é um dos mais principais que fica na minha cabeça, que é o que o atleta faz quando a carreira dele acaba, porque a gente sai do clube com uma mão na frente e outra atrás. Parece que eu nunca fiz ginástica na minha vida. Parece que eu não passei 12 anos dentro de um ginásio, sabe? Você sai sem respaldo algum. Eu saí com uma lesão muito séria, sem tratamento, fora todas as outras lesões também. Qual lesão que você saiu por último? Hérnia de disco. A hérnia. A hérnia de disco. Então, que é uma coisa crônica, que eu vou ter pro resto da minha vida, e hoje em dia, tipo, eu não sei o que fazer, sabe? Onde buscar um tratamento, porque pelo SUS é bem complexo, enfim. Esse ponto é um ponto importante para mim. E também a questão dos abusos que a gente passava, que você vai percebendo os reflexos na sua vida em muitos âmbitos. Então, afetou completamente a minha relação familiar, por exemplo, né? Não cresci com a minha irmã, não cresci com a minha mãe. Então, demorei para ter uma relação com a minha irmã. A questão com meu pai também, com os anos, né? Você tem raiva, você não entende por quê. Depois você começa a entender o lado dos seus pais. Depois você começa a questionar os treinadores. Depois, é assim mesmo, deixa. Depois você fica revoltado de novo. Então, isso vai acontecendo o tempo todo por conta de não ter uma justiça feita, sabe? Um respaldo mínimo. Então, eu acho que o ponto assim da ginástica que fica é uma sensação de ter perdido 12 anos. Uma grande sensação, assim, apesar de ter vivido esses 12 anos, mas, beleza, hoje, o que isso trouxe para mim hoje? Além da hérnia. Sabe? E os traumas também. Então, traz muita dificuldade intelectual, de desenvolvimento social, sabe? Você não ter boca para falar nada, para conversar. Você vai, às vezes, ter um feedback na empresa onde você trabalha, você não consegue se impor, falar. Então, te atrasa muito nesse ponto. Fora que você teve uma vida profissional sem salário, que você não entende que aquilo ali era a sua profissão. Você vai entender depois, que você percebe como foi a sua vida, que era um CLT igual a qualquer outro, só que sem direito algum. E a sensação confusa que você tem na mente de repente você acha que você desistiu, você poderia ter continuado, apesar de tudo, porque te falam muito isso. Então, as pessoas te questionam bastante. Por que você saiu? Nossa, mas o que aconteceu? E é muito complicado explicar tudo isso. E um certo arrependimento de não ter saído antes, mas também era uma coisa que você gostava. Então, é bem confuso. Hoje em dia, entendendo o que é gostar de fazer alguma coisa, eu não sei se eu já gostei de fazer ginástica. Porque você começar com 6 anos não é uma decisão que parte de você. Sim. Então, tipo, para mim, aquilo era a minha vida, era o comum. Eu acordava, eu ia treinar, ia para a escola e voltar para casa. Eu fazia por osmose, assim. Então, é confuso, depois de 12 anos, não entender, assim, o que era isso que eu estava fazendo, sabe? É uma questão assim, bem profunda, que permeia a sua vida em muitos âmbitos e que é só você que lida com isso, né? E que, às vezes, você vai conversar com outras pessoas, por exemplo, né, lá você vai no ginásio, as pessoas estão com a mesma cabeça. Então, você percebe que ainda tem muitas meninas passando por isso. É impotência, sabe? Você não tem o que fazer, porque você quer falar, mas aí tem muitas outras meninas que querem falar também, só que elas não querem voltar nisso, sabe? Entrar nesse assunto de novo. Igual eu falei para algumas amigas virem aqui falar, mas, sabe, não quero revirar esse assunto, minha vida já seguiu, não quero tocar nisso. Então,
é muito problemático, sabe? É coisa traumática na vida das pessoas, que as pessoas passam anos passando por esses traumas. Então, são anos assim que você vai precisar de tratamento para saber lidar com isso, para entender onde isso atinge na sua vida. Enfim, é um grande trauma que fica, né? Você até citou, você chegou até depois de sonhar com o Oleg te batendo? Quando eu saí do Sejinho, assim, fiquei uns anos ainda. Assim que eu saí, eu sonhava que ele vinha me bater, que ele vinha atrás de mim. Assim, eu tinha medo mesmo dele. E fora isso, sim, você acha que você está caminhando? Sim, você consegue falar do assunto? Você consegue agora... Você está fazendo o que hoje? Você está trabalhando? O que você tem feito hoje, Raquel? Então, hoje eu acho que eu consigo seguir, né? Na medida do possível. Claro que sempre volta à tona esse assunto na nossa vida. Hoje em dia eu estou me formando em música. Pô, que legal. Hoje eu trabalho freelance, né? É uma questão também, não ter uma renda fixa. Não ter uma carreira profissional ali, né? Mas sigo a minha vida, assim. E fazendo o que na música? Eu estou me formando musicista. Musicista? Mas você vai tocar um instrumento em alguma coisa? Canto? Vai ser? Pô, que legal. Você tem cantado já, Raquel? Só mais no estudo. Antes eu cantava mais, mas aí quando eu comecei a estudar, aí eu vi que realmente precisava estudar bastante. Aí hoje em dia eu canto mais estudando as músicas mesmo. Tá. Mas você pensa ser cantora, alguma coisa assim? É isso? É um grande sonho. E você acha que de alguma forma, em algumas letras, você pode traduzir o que você sente ou sentiu pela ginástica? Eu penso muito nisso. Com certeza, de falar sobre isso com música, claro, mas eu não sei como abordar esse assunto ainda, dessa forma. Poxa, Raquel, eu agradeço a sua confiança de estar aqui com a gente, conversar aqui no A Bola Não Para. Sinto muito pelo que aconteceu, assim, e cada vez mais eu vou falando, né, e conversando com vocês, cada uma com o seu assunto. Podem ser coisas parecidas, mas cada um com a sua reação, cada um com a sua percepção do que aconteceu naquela oportunidade. E lamento muito, repito, assim, me estranhou muito algumas reações, algumas conversas, né? Eu tive com pessoas lá no Comitê Olímpico, na Expo do COB, e eu vi algumas coisas assim que não me agradaram, assim, no sentido de relativizar, minimizar, como se isso fosse normal. Eu acho que quem faz isso não passou por isso, quem faz isso não é possível que tenha sido ou vai ser pai, porque eu falo no sentido do pai, né? Da mãe não preciso nem falar, porque a mãe, então, que gera uma vida, a ligação é muito maior, mas assim, eu como pai de menina, isso aí está me batendo de um jeito que eu imagino, para minha filha, eu gostaria que minha filha praticasse esporte, vou ser jornalista esportivo, sempre amar esporte, para ser jornalista esportivo, é porque eu amo esporte. Só que não é isso aí, para mim, eu não considero como esporte. Isso que eu tenho visto, isso não é esporte. Não adianta, esporte é saúde, que muita gente fala, e a gente sabe que o esporte de alto rendimento não é saúde, que convive com dor. Tudo isso eu sei, gente. É que muita gente está vendo da ginástica, está me vendo hoje, acho que eu não... caí de paraquedas aqui. Tenho 25 anos de carreira... Infelizmente, o jornalismo esportivo é muito mais futebol do que os outros esportes, mas eu sempre convivi com outros esportes. Teve um Mundial de Ginástica que eu cobri aqui no Ginásio Ibirapuera. Teve outras coisas, eu acompanhei. Então, assim, a gente sempre ouvia falar, olha, os treinamentos, a conduta, a gente sempre ouvia. Mas é difícil alguém falar. Eu acho que, através da Cristal, que teve uma experiência traumática, ela pode ser a porta-voz, eu até conversei com a mãe dela depois sobre isso, ela pode ser a porta-voz no sentido de, quem sabe, melhorar a ginástica. Quem sabe o que você está falando melhorar a ginástica, que outros atletas estão falando comigo melhorar a ginástica, porque não é possível. A gente não pode mais aceitar uma coisa dessa. Eu acho que está totalmente fora. Antes já era errado, agora então pior ainda. Então eu de verdade espero que o que vocês estão assistindo, quem for da ginástica, eu sei muita gente está assistindo aí, vocês façam alguma coisa. Não é possível a gente perder. Primeiro, o ser humano, a pessoa e depois o atleta. Olha quantos casos aí a gente está perdendo de atletas, né? Então a gente está perdendo o ser humano, porque está aqui a Raquel contando, e não só ela, a Cristal contava com defasagem de educação, né? O que vai fazer da vida, a gente tenta ver as meninas o que vão fazer da vida, a Raquel está aí também, agora está buscando ao lado da música, tomara ela consiga sucesso, mas é isso, problemas psicológicos, problemas físicos, traumas, vale a pena tudo isso? Em nome do esporte de alto rendimento, como vocês querem trazer para mim, como uma justificativa, elas não foram fortes. Que é isso, gente, o que elas passaram aí, muita gente não aguentaria um décimo. E falar de fraqueza, de força. E outra, você não pode jogar força e fraqueza de alguém através do que você pode achar que é forte em algum momento.
Então, espero que isso fique de exemplo. E eu agradeço muito, viu, Raquel? Obrigado. E eu desejo sorte para você. Vamos continuar conversando aí. Desejo sorte. Quando tiver novidade de música aí, precisar divulgar, pode contar comigo, tá bom? Muito obrigada, agradeço muito. Sempre foi um momento que eu esperei na minha vida, poder falar. Então, eu acho que esse é um momento crucial para isso estar acontecendo, porque a ginástica está sendo vista agora de uma ótima maneira. Então, é um pontapé inicial para atentar os pais, né, que eles devem supervisionar seus filhos, porque você não pode deixar seus filhos nas mãos de outras pessoas e não saber o que está acontecendo, sabe? Tem que ficar em cima, tem que questionar. E, enfim, quem puder falar, vem aqui falar, sabe? As meninas. Eu sei que é um assunto difícil, que a gente demora para digerir, para entender, mas é importante, sabe, ter essa denúncia do que acontece, porque são muitos abusos que afetam a nossa vida para sempre. Então, se puder acabar, é legal, sabe? Quero agradecer mais uma vez Raquel Silva, ex-ginasta. Hoje vai estar do lado da música aí. Quando tiver novidade, vire verdade. Eu quero saber para poder divulgar o trabalho da Raquel. Muito obrigado a todos pela companhia. Estou sempre à disposição de todo mundo que queira falar a respeito. O A Bola Não Para está começando, eu estou trilhando esse caminho porque eu vi que foram muitas reclamações, gente. Então, eu não posso só falar a história da Cristal e não contar as outras histórias, porque a história da Cristal está fazendo com que as outras ginastas, mães, queiram falar, porque elas querem que o esporte mude. Estão vendo aí as conquistas. Eu repito, imagine se não tivesse isso. O quanto a gente já não poderia estar conquistando ainda mais, né? Sem esses casos de abuso e exageros. Tá legal? Se inscreva, deixe seu like, manda mensagem. Muito obrigado pela companhia mais uma vez.